programa Mercado e Ação recebe nosso bom amigo Carlos Paiva, economista. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez colaborando conosco aqui. Paiva, o mercado está uma confusão do cão. O cidadão comum, o trabalhador não sabe para que lado anda, o pequeno empresário não sabe para que lado foge. Para que lado dá para se correr nessa economia de hoje? Na verdade, assim, não tá fácil, né? E aí eu acho que existe, eu sempre comento isso, eu acho que existe muita desinformação que é veiculada não gratuitamente. Tem muita gente graúda que ganha com a desinformação, né? Então, quando você cria, por exemplo, uma expectativa de que com a mudança do governo tudo vai melhorar e que vai ser de uma hora para outra, a bolsa vai explodir e que o dólar vai cair de preço... Não tem varinha mágica para isso. Exatamente. Não, mas assim, tu não apenas não tem varinha mágica, mas assim, tem gente que entra nessa história. O que acontece, né? O pessoal que tem mais informação sabe que os outros vão acreditar, compram antes ações da Bolsa, por exemplo, né? A Bolsa realmente começa a valorizar, o pessoal vem atrás, eles vendem e aí ela cai, né? Então, não é somente uma questão de que as pessoas estão perdidas, tá? Eu acho assim, o que é mais triste é ver que também existe existem interesses por trás desta desinformação, né? As pessoas perdidas, então, tu está dizendo que elas, na verdade, estão manipuladas. Também, uma boa parte, sim, né? Existe uma desinformação que ela é conveniente, assim. Existem leituras que são, digamos, simplificadas demais. A gente sabe que mesmo quem... Alguns analistas econômicos, né, falam o que, digamos, as suas consultorias são pagas para falarem, tu entende? É uma coisa, é complicado isso, né? Nós deveríamos ter agentes que dão informação ao público de uma maneira mais isenta, mas nem sempre é assim, né? Então, existe, sim, uma certa, digamos, perda de horizonte. Agora, de qualquer maneira, para além desta questão da manipulação, é que a situação está complicada mesmo. E eu acho que é muito interessante que tenha havido, de alguma forma, essa mudança de governo, por mais que eu mesmo particularmente tenha sido, não acho que haja razões para um impedimento, mas assim, a mudança de governo, ela tem sido muito oportuna no momento em que cria uma possibilidade de reflexão sobre as dificuldades estruturais que nós estamos enfrentando, né? Ela fortalece a execução de medidas que vão ela fortalece a mudança? Sim, ela fortalece a mudança desde que haja, digamos, desejo dos novos governantes de mudarem, né? E aí eu acho que está um ponto que eu diria que é a complexidade real, né? Vamos ver assim, a Dilma estava enfrentando uma oposição tão ferrenha dentro do parlamento que ela não conseguia mais emplacar nenhum projeto dela, tá? Ela dificilmente conseguiria, por exemplo, fazer valer a sua proposta de retomada da CPMF, que é fundamental para enfrentar o nosso déficit que nós estamos vivendo. Bom, tu acha que é inevitável? Bom, eu acho que sim, tá? Algum imposto tem que surgir, tá? Mesmo que seja momentaneamente. A alternativa que tem é cortar ainda mais nos gastos e gerar um desemprego ainda muito maior, tá? E a CPMF, ela é um imposto muito bom, ok? Ele é um imposto que na verdade, ele é levemente progressivo, ele não incide fundamentalmente sobre os trabalhadores, ele incide, na verdade, aquele que mais mexe com o seu dinheiro, o especulador. O especulador é o que mais paga, CPMF. Quanto mais tu mexe com dinheiro diariamente, mais você está pagando. E aquele que vive comprando e vendendo apenas para especular, paga mais. Ao mesmo tempo, ele dá uma certa base para cálculo de quem tem enriquecimento e não faz declaração. Essa coisa de que você não dá para ficar comprando só a Mega Sena. Se você está girando há muito tempo com o seu dinheiro, a CPMF te denuncia. E aí tu tem como fazer uma cobrança de imposto de renda. Ele é um imposto, portanto, positivo para os controles fiscais do Estado. E eu acho que algum imposto é positivo. Só que, na verdade, o empresariado como um todo está contra a CPMF. Por isso mesmo, ela incide mais sobre quem tem mais, né? E ela dificulta mais evasões fiscais. E isso vai acabar levando ou a um outro imposto, talvez pior, ou a uma corte ainda mais radical de gastos produtivos do governo, gastos que mobilizam a economia e que podem aprofundar o desemprego. O consumidor, o cidadão, está em cima da frigideira. Ou frita ou pula para o fogo. Exatamente. Isso nós já estávamos há algum tempo. Não é novo isso. Não, a questão, na verdade, agora é assim, para mim a grande pergunta é, nós vamos manter a nossa moeda relativamente desvalorizada?
Era esse um pouco a tentativa da presidente Dilma, quando ela faz a inflexão da política econômica em 2015, que foi tão mal vista, tanto pelos apoiadores dos governos petistas, né, porque envolveu uma política fiscal mais conservadora, mas ela fez uma política conservadora para conseguir que o Banco Central desvalorizasse o câmbio, porque é ele que controla o câmbio, né, e com isso nós tivemos um fôlego de exportação. Nós vamos ter em 2016 a nossa maior balança comercial da história deste país, né? Já está definido, porque você, na verdade, faz contratações de exportação com 6 a 18 meses de antecedência. Então, mesmo que mude a política, esse saldo comercial vai se efetivar. Ele é o maior desde 1989 e será o maior da história. Por causa de grãos? Não, absolutamente. Não Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Quando os grãos nós conseguimos sempre vender, ok? Na verdade, os grãos, a demanda por eles no mercado internacional caiu relativamente com a crise da China, né? Não é essa a questão. A questão é ao contrário. Nós estávamos com uma moeda tão valorizada que a gente estava importando tudo. Mesmo aquela produção industrial que ainda era nacional, ela vinha tudo com insumo de fora, porque valia mais a pena comprar fora do que dentro. Agora não. Quem deu o salto comercial no Brasil nos últimos meses, esse mês de 2016, foram automóveis, foi a Embraer, foram autopeças que deixaram de ser compradas no exterior. A Embraer vendia aviões que eram só montados no Brasil. Não tinha uma única peça a mais que se comprasse no Brasil. Não valia a pena. Tu tem as compras claro. Vinham de fora. Agora tu está recuperando um pouco a indústria e está voltando a exportar. A indústria exporta produtos nossos competitivamente e, ao mesmo tempo, compra do Brasil. O setor de autopeças está sendo recuperado. Qual é o ponto, não vou dizer um equilíbrio, mas um ponto ideal para o câmbio? Eu acho que nós não temos condições de realmente recuperar a indústria com câmbio abaixo de 4. 13,5 eu acho que ele não é que ele seja insuficiente. O problema é que os empresários dependem muito de expectativa. Se tu está com 13,5, tu teme que ele volte a 3. Percebe? Sim. Esse é o temor, né? O câmbio flutua com a taxa de juros, né? Se tu está em 4, você diz, não, o máximo que ele pode cair, eu acredito, é 10%, e ele vai para alguma coisa como 40 centavos a menos, vai para 13,60. E isso continua me dando tranquilidade para exportar. Agora, se ele está em 13,5, eu acho assim que dá para recuperar, mas vai ser lentamente, ok? Abaixo disso, eu sinto Quais muito... Quais são os fatores que podem alterar o câmbio, tanto em termos de governo quanto em termos de economia, independente do governo? O fundamental que define o câmbio é os juros, tá? Assim, ó, se a economia está inserida no mercado mundial, se nós temos alguns produtos nos quais nós somos bons, e nós temos alimentos, soja, grãos, pecuária, bovina, suína, avícola, minério de ferro, petróleo. Nós temos alguns produtos, commodities, mas nós temos que são bons. Então, há uma compra e essa compra implica que nós recebemos dólares. Então, nós temos um volume de dólares suficiente. Bom, quando a gente tem volume de dólares suficiente, quando a gente eleva a nossa taxa de juros e fica mais rentável emprestar dinheiro para o Brasil do que emprestar dinheiro nos Estados Unidos ou para o Japão, os fundos internacionais vêm para cá, porque eles confiam, esse país tem dinheiro para pagar. E aí eles afluem. Quando aflui muito dinheiro, ora, você tem sobrando o dólar, tu bota no mercado, o dólar cai de preço e o real se valoriza. E aí tu combate a inflação. Tudo que tu compra lá fora fica mais barato, mas a indústria se destrói. Esse foi o nosso drama nos últimos 20 anos. E aí, em 2015, a Dilma resolveu mudar. Eu vou mudar a política, vou puxar o freio, gerando desemprego, para recuperar a indústria pela questão cambial. Era uma situação, era uma dor necessária. Do meu ponto de vista, sim. A maior parte dos economistas, de uma forma ou de outra, tem uma avaliação distinta. Mas eu te disse aqui, no nosso último encontro, aqui no final do ano, que nós íamos ver 2016 melhor do que as pessoas estavam esperando. Ia começar com a balança comercial, depois começava com as expectativas empresariais, e, em particular, o Rio Grande do Sul, que tem tendência exportadora. E tem uma indústria exportadora, nós não exportamos só soja, nós exportamos máquinas agrícolas, nós exportamos ônibus, nós exportamos caminhões, nós teríamos condições de estar recuperando com mais velocidade que o Brasil. O Rio Grande do Sul tem uma vocação agroindustrial muito forte. Certo. Por que não usa isso? O que trava essa vocação?
Aí eu acho que foi, na verdade, a vocação agroindustrial, ela necessariamente ela leva a desdobramentos na cadeia da agroindústria. Nós fizemos as opções, digamos, mais equivocadas, mais emergenciais. Nós nos voltamos muito mais para desdobramentos da cadeia no setor de máquinas e implementos agrícolas, no metal mecânico, do que na agregação de valor do próprio produto, né? É assim, então a gente exporta ainda a soja e o tabaco sem processamento e entramos mais para uma cadeia a montante para trás, que é de metal mecânica, mas ele é muito pouco empregadora. O pessoal lá de Santa Catarina e do Oeste Paranaense, particularmente, o Norte também, começou a agregar valor para frente, ou seja, transformar o grão, a soja e o milho em porco, em suíno, em ave, que parecia uma coisa mais assim, isso não é muito sofisticado. Só que agora estão trabalhando com engenharia genética, estão trabalhando com refrigeração, estão ganhando o mercado da proteína animal do mundo e nós estamos recolhidos em relação a isso. Nós continuamos produzindo grãozinho de soja e uma colheitadeira para buscar isso. Vamos fazer só um pequeno intervalo. Nós vamos chamar o comentário do nosso amigo Santini, presidente do Fórum Latino de Defesa do Consumidor. Santini, é contigo. Nosso comentário hoje é sobre o governo Temer. Governo esse interino que fez uma composição de escolha e de ministro muito mais pelo lado político do que do perfil técnico adequado ao cargo. Podemos dizer que no momento atual ele foi inteligente de compor esse ministério com ênfase no aspecto político, tendo em vista que ele tem vários desafios pela frente. Primeiro, encaminhar e aprovar medidas que serão relativamente amargas à população, porém necessárias para o momento que o Brasil vive hoje. Segundo, ele tem a necessidade de ter o apoio da Câmara Federal e do Senado, principalmente deste, para aprovação final do impeachment da presidente Dilma. Então, acreditamos que nessa travessia interina e temporária, o Temer compôs um ministério adequado ao momento. Por outro lado, nós vivenciamos alguns episódios. Ele cedeu à pressão, por exemplo, pela recriação do Ministério da Cultura. Eu acho que essa medida vem ao encontro do propósito inicial, que é da composição e aprovação de todos os desafios que o governo federal tem pela frente, mas, por outro lado, mostra também que algumas ações ou alguns precedentes podem ser perigosos. E hoje, lamentavelmente, uma denúncia, né, que surge na imprensa de um dos ministros principais e apoiadores nessa composição política, que é o Romero Jucá. Tem que ser revisto imediatamente e tem que haver uma posição firme e efetiva. Caso contrário, a credibilidade desse governo estará em jogo.